Olá, vamos ao exercício 6. Um depósito de grãos tem a forma descrita na figura abaixo. Sabendo-se que H2 é igual a 2 vezes H1, obtenha a função de R e será que é o H1 ou H2, né? E o volume desse depósito. E a gás, né? Deve ser, provavelmente, tá? Fiquei um pouquinho na dúvida aqui, porque como ele tem H1 e H2, ele não trouxe o prefixo desse H. Então, obtenha, então, em função de R e os Hs, né? O volume deste depósito, tá? O volume deste depósito. Aqui a gente tem, então, eu tenho um cone na parte de cima, eu tenho um cilindro aqui, eu tenho um hemisfério, uma metade de hemisfério aqui na parte de baixo. Então, aqui, esse aqui é um exercício bem completinho, né? Vai dar pra gente trabalhar bastante as diferentes figuras, tá? Vamos começar, então, pelo que eu acredito ser o mais simples aqui, que seria o volume do cilindro, tá? Então, o volume total, vamos começar, né, falando aqui, declarando, né, que o volume total desse sistema vai ser o quê? Vai ser o volume do cone mais o volume do cilindro. Mais o quê? O volume da metade da esfera. Tá? Então, cada uma dessas partes aqui eu posso pintar ela se você quiser, né? Mas aí você já sabe que aqui eu tenho um cone. Bem aqui. Tá? Aqui eu tenho, então, esse cilindro, né? Ok. Vou só deixar em rosinha. E ali eu tenho metade da esfera. Ficou até que bem pintadinho, tá? Então, basicamente é isso. Não pintei todo o cilindro ali, porque eu achei que ia ficar muito poluído o desenho, pintar coisa demais. Mas aqui a gente já sabe, o volume do cone, o volume do cilindro, o volume dessa metade de esfera, tá? O hemisfério. Vamos começar com o volume do cilindro, que eu acho que vai ser mais simples, ok? Então, vamos fazer, então, o volume do cilindro. Ok? Então, qualquer cilindro tem um volume igual a π raio ao quadrado vezes h. Ok? Que nesse caso aqui, desse cilindro, é o H2, tá? Então, eu já vou botar o prefixo certo aqui desse problema, beleza? Então, Agnes, precisa substituir números? O exercício não te deu. Ele quer sopa de letrinha, como eu já falei anteriormente. Esse tipo de exercício, ele pede isso, né? Então, a gente sabe também que, né? Vamos para o volume do cone circular reto, tá? Então, um cone circular reto, ou seja, o volume do cone, ele vai ser igual ao volume desse cilindro dividido por 3. Então, todo o volume de cone, ele é 1/3 do volume do que eu tenho de um cilindro, tá? Então, eu tenho aqui π, R, eu tenho o mesmo raio, né? Afinal de contas, eles estão aqui nessa sobreposição, no aspecto aqui da base, tá?
Então, eu posso tomar o mesmo raio. Raio ao quadrado. Dessa vez, a altura é o quê? H1 mais dividido por 3. Ok? Ok? Veja se você entendeu. Ok? Veja se você tá fazendo um bom entendimento nessa parte, tá? Então, aqui a gente tem dos muitos aspectos, né, desse cálculo, a gente vai ver, então, esse conteúdo só para que você não se perca depois. Tô procurando aqui o número da página para você revisar. Lá na página 106, vai trazer o começo dessa teoria, tá? Então, é legal você dar uma revisada se você ficar com dúvida em algum aspecto aqui, tá? Então, eu tava dando uma checada, mas é isso mesmo, página 106, tá bom? A gente tem, então, a gente não pede nenhum outro aspecto, agora a gente vai ter o quê? Esfera, o volume da esfera, tá? O volume da esfera, de uma esfera normal, ela sempre vai ser a altura, ou o raio, aliás, minto, deixa eu escrever aqui. Eu achei que tinha uma coisa de errado, mas é isso mesmo. 4πr ao cubo divididos por 3. Só que isso aqui se fosse uma esfera normal, tá? Isso aqui é o volume da esfera. Só que eu tô tendo o que aqui, gente? Metade da esfera, tá? Então, eu vou até passar essa fórmula para cá, para que a gente trabalhe com ela mais uma vez, tá? Então, o volume da esfera realmente é esse daqui, 4πr cubo dividido por 3, tá? Então, esse aqui é o volume da esfera. Mas eu tenho o quê? Por isso que eu fiquei aqui titubeando, que eu tinha na minha anotação outra coisa. Ai, ai, ai. Volume da metade da esfera vai ser o quê? Opa. Vai ser isso aqui, tá? Vou divididos por 2. O que eu faço quando eu tenho uma fração e aí depois tem um número? Como é que eu... Metade, tá? Metade da esfera. Como que eu faço quando eu tenho uma fração e depois um número? Eu o quê? Eu mantenho a primeira, então, o volume da metade da esfera vai ser igual ao quê? 4πr ao cubo divididos por 3. Inverto o segundo valor, o segundo número. Então, mantenho a primeira fração, inverto o segundo termo. Primeiro termo, mas Agnes, o primeiro termo, ok, eu entendi ele ficar normal. Mas e o segundo termo, como é que eu inverto ele? Bom, ele é 2 sobre 1, qualquer valor unitário, né? Ele vai ter esse 1 embutido aqui embaixo. E aí, o inverso dele vai ser o quê? 1 sobre 2. Ok? Deixa eu só adicionar uma página aqui.
porque eu vou precisar de mais espaço do que eu tinha planejado. Então, isso aqui vai ser 4πr cubo divididos por 2 vezes 3, 6. Então, eu multiplico a parte de cima, depois multiplico a parte de baixo. Perfeito, tá? Agnes, posso fazer simplificação, posso fazer... Você pode, mas calma um pouquinho, vamos olhar aqui como é que ficou, né, essa sopa de letrinha. Porque eu tenho, então, que o volume total, então, ele vai ser o quê? Ele vai ser, primeiro, o volume do cone, tá? Que vai ser 2πr² H1 divididos por 3, tá? Aí, eu tenho mais o volume do cilindro, que vai ser 2πr² vezes H2, mais o volume da metade da esfera, que é 4πr cubo divididos por 6. Ufa! Deu trabalho esse, né? Vou fazer, assim, a simplificação, tá? Já que esse aqui também tá num termo em 3, e eu sei que simplificando aqui por 2, os dois, o termo de cima e o termo de baixo, tá? Eu vou ficar, então, dividindo por 2, né? A parte de cima e a parte de baixo, tá? Dividindo por 2 os dois termos, eu tenho, então, 2 aqui em cima e eu tenho 3 aqui embaixo, tá? Então, eu vou ficar com 2πr² H1 divididos por 3, mais πr² H2, mais 2πr ao cubo divididos por 3, ok? Isso aqui vai... Se eu quiser organizar um pouco melhor, eu posso multiplicar em cima por 3 e dividir embaixo por 3 aqui, tá? Para eu ter todo mundo na mesma fração, que será 3. Então, mantenho a parte de baixo, vou somar todo mundo que tá aqui nesse numerador. Então, vai ser 2πr² H1 mais 3 vezes o πr² H2 mais 2πr ao cubo, ok? Ufa! Até cansei, perdi o ar. Posso fazer o quê? Bom, ele falou aqui que H2 é 2 vezes o H1, tá? Então, agora é a hora de fazer a substituição aqui do que ele fala aqui no termo. Então, sabe-se que H2 é igual a 2 vezes H1. Então, eu vou fazer essa substituição aqui na próxima linha. Então, vai surgir essa linha aqui, azul. Então, 2πr² H1 mais 3r², agora 2 vezes o H1 mais 2πr ao cubo. Tudo isso sobre essa fração, que é a 3. Ufa, vou ter que adicionar mais uma página. Dessa vez, fizemos conta, hein? Vou para a próxima linha aqui em outra cor, para a gente não confundir, tá? Eu posso já fazer nessa próxima linha... Não, eu não vou fazer simplificação, não. Eu vou resolver isso aqui, calma. R² H1. 2 vezes 3 é 6. Então, aqui eu vou ficar com 6πr² H1, correto? Mais 2πr cubo, divididos, então, tudo por 3. Tomara que esteja saindo reto. As linhas, né? Igual, então, aqui eu tenho dois aspectos que eu posso, então,
somá-los, né? Eu tô aqui sobre a mesma... Opa! Eu tô sobre a mesma perspectiva, né? Então, eu tenho 1 π r quadrado H1 mais 6 π r quadrado H1. Então, eu vou ficar com 7, ok? Então, se você for somar aqui, mantendo, né? Opa! Mantendo esses termos aqui, ó. Então, eu tenho 1 mais 6, que é 7. Então, eu vou ficar com 7 π r quadrado H1 mais 2r cubo divididos por 3. Agnes, posso trabalhar mais, simplificar mais? Olha, eu até posso. Infinitas possibilidades aqui para você, inclusive. Eu posso fazer, então, isolar um pouco mais o 2πr quadrado, né? Então, que seria um aspecto de igualdade nos dois termos. Então, 2πr quadrado 7h1 mais 2 vezes r, tá? Então, eu posso dar mais uma simplificada aqui para ter uma fração mais bonita, né? Mas você compreende que não vai fazer tanta diferença assim, tá bom? Mas no final aqui, essa é a resposta, né? Sopa de letrinha, adoro esse tipo de problema, é legal aqui uma álgebra, né? Espero que você tenha acompanhado bem, que você tenha conseguido acompanhar aqui esse exercício, viu? Até mais, muito obrigada!